Moçada, hoje é um aniversário clássico, pesado e progressivo. Happy birthday to you. Moving Pictures. Roda a vinheta. Saudações pesadas, moçada, seu peso do dia chegando para mais um peso em sua vida. E como falo sempre, né, antes de começarmos o nosso assunto de hoje, para você que ainda não fez sua inscrição, que vai lá, faça sua inscrição, deixa lá o seu like, faça comentários, sabe? Porque quando vocês deixam o like e fazem comentários, o YouTube pode distribuir um pouco mais o vídeo por aí, ok? Moçada, hoje nós temos aqui um aniversário de 45 anos. É mais um play lançado em 1981. E é um play muito importante para uma banda deveras importante para a história do rock clássico. Dá uma olhadinha nisso que eu seguro em mãos aqui, ó. Dá uma olhada. Sacaram o petardo aí? O Moving Pictures, do grandíssimo e grandioso Rush. Moçada, um grande play. Para alguns, o melhor play do Rush. Para alguns também, o último dos grandes plays do Rush. Olha só. Por quê? Vamos falar o porquê disso aí. Bom, a questão de, para uns aí, o melhor play do Rush, né? Isso aí, todos os grandes plays sempre tem aqueles que consideram, né, como o melhor da banda. Eu não sei se esse é o melhor do Rush, porque o Rush tem muitos discos grandes. Esse é mais um deles. Agora, o que alguns dizem que esse aqui foi o último dos grandes plays do Rush? Porque o Rush, moçada, ele passou aí, vamos dizer, por 3 fases distintas aí, desde o seu surgimento lá no início dos anos 70 até os anos 80, né? O Rush surgiu primeiro lá como uma banda mais hard rock, né? Mais heavy tradicional, aquelas coisas mais ácida e mais pau. E depois, no seu disco Carries of Steel, gravou 2 discos assim, né? O primeiro e o By Thor, e depois no Carries of Steel, a banda já mostrava tendências a seguir um outro caminho, né? A misturar o heavy com o progressivo, que foi o que a banda fez durante os anos 70, que chegou no auge com o grande Hemisphere de 78 lá, que aquilo lá acho que foi o ponto máximo dessa questão aí de heavy-sivo, né? Por assim dizer, do Rush. E depois esse aqui, ele foi um dos últimos nesse estilo, porque a partir daí, nos anos 80, o Rush começou já a bandear para os lados num hard mais pop, né? E chegando até mesmo a fazer algumas concessões ao New Wave. Vocês vão falar, você tá louco? O Rush nunca foi New Wave. Não, nunca foi, não estou falando que o Rush foi New Wave. Mas o Rush fez algumas concessões ao New Wave, como vocês podem conferir em álbuns como Grace Under Pressure, o Power Windows, o Hold Your Fire e por aí vai, né? Só para citar alguns que o Rush lançou nos anos 80. E esse aqui ainda trouxe muito daquela sonoridade extremamente clássica, com aquela mistura extremamente intrincada de heavy metal com progressivo. Então, por isso que muitos dizem que esse foi o último grande play do Rush. Eu já discordo nesse sentido, porque eu acho que depois o Rush mudou um pouco, né, o seu estilo, mas não deixou de fazer grandes álbuns. É aquela coisa que eu falo sempre, né? É uma situação muito difícil quando a banda muda ou quando a banda não muda, porque quando não muda, não tem criatividade. Quando muda, não tem personalidade. Eu acho que não é nenhuma coisa nem outra. O Rush mudou e sempre teve criatividade, né, naquilo que se propôs a fazer e nunca perdeu a sua personalidade. Continuou sendo o grande Rush de sempre. Mas vamos falar aqui deste play, então, lançado em 81, né, no início dos anos 80 e que tem ainda aquela sonoridade pesada e progressiva que o Rush tanto explorou com tanta qualidade nos anos 70, né? Esse aqui, então, moçada, trazia aquela formação estável do Rush de sempre, né? Quem eram os caras, então? Geddy Lee, com a sua trinca de acúmulos aí, né? Geddy Lee nos vocais, no baixo e nos teclados, aqui, muitos sintetizadores nesse play aqui, né? O Alex Lifeson na guitarra, e o grande Neil Peart na bateria. Aliás, aqui todos eles arrasando, matando, destruindo.
tá? Tem aqui viradas de bateria espetaculares, grandes solos de guitarra, sintetizadores matadores, baixo sensacional, andamentos maravilhosos de baixo e vocais fantásticos também. O Rush aqui arrebentou, aliás, como sempre o fez em todos os seus discos, né? Um trio de ferro que, olha, um power trio dos melhores de todos os tempos, sem dúvida. Esses gênios canadenses que aqui desfilaram muito o heavy metal ao lado do progressivo, com temas extremamente intrincados e sensacionais. O Rush sempre gostou, né, de arranjos intrincados e tudo mais, e chegou até a ser uma referência para músicos iniciantes, né? Eu já vi entrevistas de alguns músicos aí, de várias bandas, que diziam que o Rush era o índice que eles buscavam. Quando conseguiam tocar corretamente uma música do Rush, é porque eles estavam bastante desenvolvidos como músicos, né? E não é para menos, porque o Rush sempre teve arranjos complicados e sensacionais. Nesse disco aqui não foi diferente. Então, moçada, dá uma olhadinha aqui na contracapa do Petardo, também é lançado aqui em 1981. Esse play aqui tem faixas espetaculares e já abre com uma delas dando um soco na cara, como eu costumo dizer. Tom Sawyer. Tom Sawyer, moçada. Eu acho que todo mundo deve conhecer essa música, todo mundo aí que tem algum conhecimento de rock and roll, né? E até quem não conhece já deve ter ouvido, até sem saber que era a música do Rush. Principalmente para quem viveu ali os anos 80, 90, porque tinha um seriado que passava na TV brasileira, que é um seriado estadunidense, que se chamava Profissão Perigo, que era com o famoso MacGyver, né? E a produção aqui do Brasil fez na introdução, né, a introdução do filme, que eles colocavam assim algumas cenas, né, dos episódios, e tocavam um pedacinho da introdução de Tom Sawyer. Então essa aqui acabou sendo a música do MacGyver, tá? Essa Tom Sawyer, mas essa Tom Sawyer, moçada, falo pra vocês, olha, algumas bandas têm hinos, e se o Rush tiver um hino, na minha opinião, é Tom Sawyer. E eu acredito que hinos são muito interessantes, inclusive, até conto uma historinha aqui, para quem já viu aquela Kiss Story, né? Aquela série que mostra a história do Kiss, fala lá que em 75 o Kiss vinha muito forte em shows, né, ao vivo, mas as vendagens não andavam muito boas. O Kiss tinha lançado 2 discos, né? O primeiro homônimo e o Hotter Than Hell. E o pessoal da gravadora, os produtores, tal, falaram que a banda precisava de um hino. E o Paul Stanley até chegou a perguntar para eles o que seria um hino. E eles falaram uma música que representasse a banda, que colocasse a banda em evidência. Então, no Dressed to Kill, no terceiro disco, saiu Rock and Roll All Night, que acabou virando o hino do Kiss, né? Não ajudou muito nas vendas ainda aí, né? As vendas só foram explodir depois do disco ao vivo, mas aí é outra história. Mas se o Rock and Roll All Night é o hino do Kiss, eu acho que Tom Sawyer seria o hino do Rush. Que faixa sensacional, maravilhosa, que abre esse disco de maneira arrebentadora. Não só arrebatadora, como arrebentadora. Você ouve e já fica impressionado. Aquela introdução fantástica, é um negócio meio etéreo, um negócio meio místico, um negócio difícil de explicar. Sabe, difícil de explicar, difícil de entender, um andamento maravilhoso. Aqui uma daquelas de andamento de baixo espetacular, uma música sensacional que depois ficou obrigatória nos concertos do Rush até o final da banda. E agora que a banda anunciou sua volta, né, com uma baterista no lugar do Neil Peart, eles continuam executando essa aqui, que é uma música sensacional e obrigatória, virou uma música aí que o Rush nunca mais se livrou dela, né? E ela é maravilhosa. Seguindo no lado 1 aqui, Red Barqueta, Ice e Limelight seguem na mesma toada. Instrumentais, assim, não dá nem para você falar de uma especificamente, que são músicas assim maravilhosas, aqueles instrumentais incríveis, né, de heavy progressivo, com grandes evoluções, passagens virtuosas, instrumentais maravilhosos, arranjos vocais também. Olha, é um disco maravilhoso, sabe? Essa Limelight aqui, com o ritmo meio quebrado, uma coisa sensacional, alguns toques de hard rock, ainda revisitando lá o passado. Olha, um disco fantástico. Essa Limelight encerra esse lado 1 aqui de maneira
espetacular, dando aquela vontade enorme de ouvir o lado 2, mas com um pequeno probleminha. Se você olhar aqui no disco, tem o tempo total, apenas 19 minutos e 21. Muito pouco para uma obra tão grandiosa, tá? Nas bandas progressivas, mesmo, às vezes tinha algumas suítes que davam isso aí, né? Aqui o Rush fez 4 faixas, ó, Tom Sawyer, Red Barchetta, Ice e Limelight, que tiveram 19 minutos. Então, são sensacionais, mas eu acho que eles poderiam completar um pouco mais, mas eram as limitações que o vinil tinha também, né? Se fosse a época do CD aqui, porque essa aqui, 81, não era a época do CD ainda, tá? Então, a turma limitava um pouco as coisas no vinil. Os CDs já estavam aparecendo, mas assim, muito incipientemente, as coisas eram feitas pro vinil, então tinha lá suas limitações de tempo. Eu tô falando isso pro pessoal mais novo, né, que pode falar assim, mas por que esses discos eram tão curtos? É porque não cabia muita coisa no vinil. E para fazer duplo, ficava muito caro, comercialmente não era muito viável, tá? Até isso explica que as bandas lançavam assim discos meio próximos um dos outros às vezes, tá? Bom, no lado 2, The Camera Eye abre, né, de maneira sensacional. Aqui são 3 faixas: The Camera Eye, Witch Hunt e Vital Signs. E um pouquinho mais comprido, 20 minutos. E aqui, The Camera Eye e Vital Signs são músicas maravilhosas, fantásticas, impressionantes. Essa Camera Eye abre aqui o disco com sintetizadores assim espetaculares. Mas o recheio, Witch Hunt, olha, moçada, Tom Sawyer sem dúvida é o hino do Rush, mas essa Witch Hunt também não fica atrás. Que música espetacular, medonha, sombria, mística, etérea, fantástica. Olha, o título aqui tem tudo a ver, tá? Witch Hunt, ela é mesmo bruxuleante, sabe? Olha, um negócio espetacular, uns sons de vozes perdidos no meio de alguns sintetizadores da introdução, parece uma inquisição. Aí entra um vocal assim, bastante sugestivo, umas pancadas, e depois o andamento de Mellotron, com baixo, com bateria, com guitarra. Olha, tem que ouvir, é um negócio indescritível. Só você ouvindo mesmo, a viagem e o peso são sensacionais. Olha, é aquela história, tá? É mais um daqueles discos que eu falo pra vocês, que vocês devem estar falando aí, mas como esse cara fica com tetagem realmente. Esse disco aqui, a tetagem tem que soltar, porque aqui o Rush, olha, como eu falei pra vocês, tá? Eu não vou concordar que esse seja o último grande disco do Rush, mas que ele é um grande disco de heavy metal, de heavy progressivo, de rock clássico, de um peso maravilhoso, de música de altíssima qualidade. Isso não resta a menor dúvida. Moçada, tem que ser conferido. Para quem conhece só Tom Sawyer, tem que conhecer o resto. Esse disco é fantástico, exuberante e espetacular. Quem conhece sabe o que eu tô falando, quem não conhece vai lá, porque olha, moçada, é uma coisa para você ouvir e se impressionar. É um disco impressionante. Então, vai lá, curtam de montão, mantenham-se pesados e até a próxima. Yeah!